Agora está na hora da gente conversar sobre um assunto muito especial. Meu convidado já está aqui me esperando. Boa noite, tudo bem? Fábio. Seja bem-vindo aqui. Muito obrigado pelo convite. Rodrigo Araújo. E vai falar conosco sobre um tema que muita gente, mas muita gente mesmo, entrou no site da Rede Vida, no site lá do nosso programa, mandou pedidos aqui pelo WhatsApp para falarmos sobre planos de saúde. Eu quero começar com uma pergunta minha, doutor Rodrigo. O plano de saúde pode fazer o que ele quer? Porque eu vejo que muitas pessoas pagam a vida inteira o plano de saúde e quando precisa usar para fazer um exame um pouquinho mais complicado, mais difícil, mais caro, o plano fala, mais caro. Não posso. Por que isso acontece aqui no Brasil? Fábio, existem diversas legislações que regulamentam o tema aqui no Brasil. A lei mais importante é a Lei 9656, que é a Lei dos Planos de Saúde, e ela é uma lei que trouxe uma proteção muito importante para o consumidor. Tá. Agora, toda lei, ela possibilita toda lei permite ser burlada de alguma forma. E é isso que os operadores de saúde muitas vezes fazem. Elas negam coberturas porque dizem que o procedimento não está no rol da ANS, porque o medicamento é importado, porque o medicamento é de uso oral, enfim, por uma série de informações que acabam gerando esse descontentamento para os consumidores. Eu vejo que muitas vezes, por exemplo, um exame, sei lá, uma ressonância, alguma coisa que precisa ser feito e muitas vezes, se são planos até de um determinado hospital, fala assim, mas eu não tenho condições de fazer aqui no meu hospital, teria que ser por um terceiro, mas tem... Aí gera aquela burocracia imensa, a pessoa tem que fazer um papel aqui, vai para lá, volta para cá, e quando vai ver, acaba desistindo até de fazer o exame, porque é uma coisa assim, uma burocracia absurda. Então, eu queria perguntar o seguinte, nas questões judiciais mais polêmicas entre os planos de saúde e os segurados, quais são aquelas que mais aparecem judicialmente contra os planos de saúde? Fábio, uma questão que é bastante polêmica, ela até não é um dos motivos que mais geram ações contra as operadoras de saúde, mas ela é muito polêmica, é a questão dos reajustes da mensalidade do plano de saúde. Hoje, nós temos 3 tipos de planos de saúde aqui no Brasil. O plano de saúde do tipo individual, que é aquele contratado pela pessoa física, através do CPF dela. O plano de saúde do tipo empresarial, que é aquele contratado pelas empresas para seus sócios e para os seus empregados. E o plano de saúde coletivo por adesão, que é aquele plano de saúde que é contratado por uma associação, um sindicato e é oferecido para quem tem vínculo com essa associação, com esse sindicato. Tá? Nos contratos individuais, há somente 2 tipos de reajuste. O reajuste por mudança de faixa etária e o reajuste decorrente da variação dos custos médicos hospitalares. Esse reajuste, todo ano ele é divulgado pela ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é responsável por regulamentar esse setor, e esse reajuste ele é sempre mais alto do que a inflação. Ele é bem mais alto do que a inflação. O deste ano foi de 13,57%, o que é um índice muito alto, considerando o momento da nossa economia. Já nos contratos coletivos, sejam eles os contratos coletivos por adesão ou os contratos empresariais, o reajuste não é regulamentado pela ANS, já começa aí o problema. Então, já é um reajuste muito mais alto e ele ainda cobra a sinistralidade, que é o uso do plano de saúde. Quanto mais os usuários daquele grupo segurado utilizam o serviço, mais pode impactar no reajuste do ano seguinte. Tá? E tem o reajuste financeiro também, que ele não segue essa regra da ANS. Então, acaba sendo um índice muito mais alto e a maioria dos contratos hoje são coletivos por adesão. É uma coisa impressionante, porque uma vez eu me lembro que um dos planos de saúde que eu tinha, eu cheguei no hospital com a minha esposa e ela tinha fraturado o dedo menorzinho que nós temos no pé. E nós ficamos esperando uma eternidade ali, porque não tinha gesso para engessar a perna dela. Eu achei aquilo um absurdo, porque nós pagamos o plano de saúde, e se você deixar de pagar um mês, é aquele escarcéu, né? E quando chegamos lá, olha, mas não tem com quem reclamar, nós não temos gesso. Uma coisa assim absurda. Agora, eu vejo que as operadoras reclamam que a maioria das regras, por exemplo, sobre o atendimento, vem da ANS e não de uma lei. O senhor concorda com esse tipo de reclamação não, das operadoras? Existe uma lei, como eu comentei agora há pouco, que é a Lei dos Planos de Saúde, e é essa lei que regulamenta o mercado. A ANS tem o poder de alinhar essa lei para que ela possa ser aplicada de uma melhor forma. Ela
ela edita e ela publica resoluções normativas que regulamentam o setor. Mas essas resoluções, elas não podem nem extrapolar e nem limitar o alcance dessa lei. Então, em última instância, quem manda mesmo é a lei. Vou fazer uma pergunta, então, simples. Vamos supor que uma pessoa precise fazer um exame de especialidade ou algum procedimento com um médico que não está credenciado naquele plano de saúde. Até que o reembolso, não importa se seja grande ou pequeno, ele pode pedir, por exemplo, na justiça o reembolso caso o plano de saúde diga não vou reembolsá-lo? Existem duas possibilidades. Você tem planos de saúde que lhe dão direito a reembolso e planos de saúde que você só pode ser atendido na rede credenciada. Se o seu plano de saúde contratado... e hoje não tem diferença nenhuma entre planos de saúde e seguros de saúde para o consumidor. Tá? Então, se o seu plano de saúde oferece a você a possibilidade de contratar um médico particular e depois pedir o reembolso, você tem todo o direito de requerer esse reembolso. Na maioria das vezes, o valor é muito baixo, então as pessoas acabam procurando mais a rede credenciada, onde elas não têm que dispor de nenhum valor para ser atendida. Então, vamos dizer assim, a pessoa não está contente com o seu plano de saúde e ela quer mudar, por algum motivo, para um outro plano. Qual que é a via correta para ela fazer? Ela procura um outro plano e negocia diretamente com aquele plano ou ela precisa ter algum tipo de administradora que faça essa transição? Não necessariamente. Quando você contrata um plano de saúde do tipo individual, você pode contratá-lo diretamente perante a operadora de saúde. Já os contratos coletivos, esses normalmente você tem que procurar um corretor, uma administradora de benefícios para poder ter acesso a eles. Os contratos individuais são raridades hoje no mercado. Nas grandes cidades, as operadoras pararam de comercializar esse produto porque ele é muito mais benéfico para o consumidor. No contrato individual, como eu comentei há pouco, o índice ele é tabelado pela ANS, o índice de reajuste. O contrato individual não pode ser rescindido jamais pelo operador de saúde, exceto se houver inadimplemento por um período de 60 dias dentro de um prazo de um ano. O contrato empresarial, o contrato coletivo por adesão, ele já pode ser rescindido a qualquer momento pelo operador de saúde, sem nenhum motivo, desde que tenha passado o período de vigência, que normalmente é de 12 meses. Então, isso é muito arriscado. Hoje, muitas pessoas mudaram do plano individual para o plano empresarial, porque é mais barato. Pelos custos. Pelos custos. Então, muitas operadoras vendem esse produto a partir de 2, 3 vidas no mercado. Então, aquela pessoa que tinha um plano de saúde para si e para a própria família, em um contrato individual, enxergou um outro produto que custava cerca de 60% daquilo que ele pagava nesse contrato individual, ele opta por fazer a mudança. Só que ninguém orienta essa pessoa e alerta essa pessoa acerca dos riscos desse negócio. Porque em 5 anos, no máximo, o valor da mensalidade do plano empresarial vai atingir aquilo que ele pagava no plano individual. E ele pode ser rescindido a qualquer momento. Imagina se você tem um contrato com 3 pessoas, você, sua esposa e um filho. Vamos supor que você gaste, vou colocar um valor qualquer, R$5.000 às 3 pessoas por mês. Durante um ano, você vai arrecadar R$60.000 para o operador de saúde. Se você fizer uma cirurgia, uma pessoa sofreu um acidente e quebrou o quadril. Tiver que colocar uma prótese de quadril hoje ela é muito cara. Uma cirurgia para colocar, um caso mais simples, uma hernia de disco. Uma cirurgia de hernia de disco, ela vai custar, em média, 120 mil só de materiais. Meu Deus. Então, assim, para o operador de saúde, vale a pena manter um contrato que tem 3 vidas, que gera para ela R$60.000 ao ano e uma despesa que só uma cirurgia já custou muito mais do que isso? Com certeza não, né? Então... Vamos às perguntas dos telespectadores? Vamos lá. Olha só. Boa noite, Fábio. Eu estou com câncer de mama desde 21 de novembro de 2016. Estou tentando a cirurgia e o plano não autoriza. O que eu faço? Primeira coisa, existe um prazo estipulado pela ANS para que as operadoras de saúde disponibilizem os atendimentos. No caso de uma cirurgia eletiva, esse prazo é de 21 dias úteis. Então, em 21 dias úteis, a operadora de saúde tem que disponibilizar para o segurado, para o associado, esta cirurgia. Se ela não disponibilizar, ela tem que informar a ele o motivo da negativa e ele tem o direito de exigir essa negativa por escrito. Ele também tem que solicitar isso por telefone e a operadora tem que responder isso por escrito. Dependendo do tipo de negativa, pode ser uma negativa abusiva, como, por exemplo, não cobrir a cirurgia porque não está no rol de procedimentos obrigatórios da ANS. Essa justificativa, ela já é considerada pelo Poder Judiciário do país todo como abusiva. Então, o consumidor consegue reverter isso na Justiça. Se for por um motivo de que a cirurgia é experimental,
Eu acho muito pouco provável que exista hoje médicos que façam cirurgias experimentais. Afinal de contas, o ser humano não é cobaia. Claro. Então, a operadora considera como experimental cirurgias que, de fato, já são muito bem praticadas na medicina brasileira. Vamos lá, mais uma perguntinha, vem da Marta do Rio de Janeiro. Boa noite, Fábio, amo o seu programa. Gostaria de perguntar por que eu já estou no plano há muitos anos e pago muito mais do que quem está entrando agora no mesmo plano e na mesma categoria. Fábio, provavelmente não é o mesmo plano, tá? O mesmo plano tem que ser vendido pelo mesmo preço para as pessoas que têm a mesma faixa etária. Isso não pode ter diferença. Agora, as operadoras de saúde, normalmente, elas deixam de comercializar um plano de saúde e começam a vender um outro plano muito semelhante àquele que elas interromperam a venda, só que elas colocam um preço maior nesses produtos mais novos. Tá? E esses produtos mais antigos, eles acabam descredenciando os hospitais ou descredenciando por áreas. Então, hoje as áreas mais caras são cardiologia, oncologia, neurologia. Essas áreas, normalmente, eles descredenciam dos hospitais de custos mais altos e aí só oferecem nos planos mais novos. Eu acho que no mesmo plano, não deve ser o caso, porque isso é proibido pela ANS, proibido por lei. E aí, se isso realmente acontecer, ela pode questionar. Estamos com pouco tempo, mas eu quero fazer essa daqui porque o nosso público aqui é um público um pouquinho mais idoso também e é uma pergunta pertinente. A Maria pergunta, doutor, a cobrança maior pela mudança de faixa etária pode ser anulada pelo Estatuto do Idoso? Isso é uma discussão muito importante que está sendo travada lá em Brasília nesse exato momento. Até 2004, nós tínhamos faixas etárias diferentes que permitiam o reajuste por mudança de faixa etária até os 70 anos. Em 2004, entrou em vigor o Estatuto do Idoso e o Estatuto vedou a aplicação desse tipo de reajuste. O que aconteceu? As operadoras passaram a aplicar o último reajuste por mudança de faixa etária aos 59 anos de idade. Só que, diferentemente daquilo que as pessoas pensam, hoje, quem tem um contrato mais recente foi muito prejudicado por essa mudança. Porque hoje você paga aos 59 anos aquilo que você somente pagaria aos 70 anos anteriormente. Foram 11 anos de antecipação do reajuste. Meu Deus. E as pessoas que têm esses contratos mais antigos, eles sofrem esses reajustes até hoje, mesmo o Estatuto tendo proibido, porque as operadoras entendem que o Estatuto não se aplica aos contratos anteriores à vigência dele. E essa discussão está em Brasília, lá no STJ nesse momento, e o STJ ele reconheceu que a cláusula ela é válida desde que ela não seja abusiva. E o problema disso é que como é que você decide o que é abusivo? O que é abusivo para mim pode não ser para você. Claro. E o STJ definiu uma regra muito subjetiva. Então, os juízes vão ficar indecisos acerca de como vão reconhecer do que é abusivo. 80% de reajuste é muito? É pouco? Tá. Não dá para saber. Então ainda não sabemos a resposta. Não, o que nós temos o STJ já decidiu que a cláusula é válida, mas o critério de abusividade vai ter que ser analisado caso a caso. Tá certo. Doutor Rodrigo, obrigado pelos seus esclarecimentos nessa noite, Foi um prazer, viu? Fábio.